Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, venha em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 11, trecho 65, 2 de outubro de 1913. Quem faz a vontade de Deus pode dizer que sua vida acabou. Continuando meu habitual estado, o bendito Jesus se fazia ver dentro de mim, mas tão fundido comigo, que via seus olhos nos meus, sua boca na minha, e assim todo mais. E enquanto assim o via, me disse. Então, Jesus toma posse da nossa vontade, do nosso ser, né? De nós. Ela via como se fosse assim. Como se fosse assim, né? Quem que anima o nosso corpo? Quem anima o nosso corpo? Quem anima o corpo é a alma. O corpo sem alma está morto. Então, quem está animando o seu corpo é a sua alma. Na sua alma, como Jesus já explicou uma vez pra gente, né? Na escolinha, nas partilhas, na escola, na escolinha, não sei. Não lembro. Mas ele já explicou isso. Quem anima o corpo é a alma. Na alma tem inteligência, memória e vontade. Então, a alma é animada, tem as potências da alma, né? Inteligência, memória e vontade. Então, essa vontade, na sua alma que você é criatura, essa vontade é humana, né? Só que Deus quer colocar nesse espaço da sua vontade humana, na sua vontade humana, a vontade dele. Então, ele habita na sua alma e a potência da sua alma não vai ser mais a sua vontade humana, vai ser a vontade divina. Você troca de vontade com Deus. Então, quem está vivendo é Deus, não é você. Por quê? Seu corpo é animado por sua alma. Sua alma tem a vontade. E essa vontade sua foi trocada pela divina. Então, quem está vivendo, animando suas ações, todas as suas ações, é Deus. Assim, por dedução, a gente chega nesse entendimento, né? Meio assim, né? Quando a gente entende como é formado o ser humano, a criatura, quando a gente sabe quem nos move, a nossa vontade que nos move. Se é a vontade divina que está movendo, então tudo que você vai fazer é a vontade divina. Então, a vontade divina tomou posse das suas ações. Então, é Deus que está agindo. Tudo é Ele. Aí ele falou para ela, né? Minha filha, olha a quem faz minha vontade e como me fundo e me faço uma só coisa com ela. Faço sua vida própria, tá vendo? Ele vive em nós, é Ele que vive, é Ele que está trabalhando, é Ele que está falando, é Ele que está sorrindo, é Ele que está fazendo tudo. Você não vive, mas é Ele que vive. Porque minha vontade está dentro e fora da alma. Pode-se dizer que é como o ar que ela respira, que dá vida a tudo nela. Como luz que faz ver tudo e faz compreender tudo. Calor que aquece, que fecunda e faz crescer.
coração que palpita, mãos que operam, pé que caminha. E quando a vontade humana se une ao meu querer, forma-se a minha vida na alma. Tá vendo? A vontade humana se une à vontade divina. Então, a sua alma, ela é a potência que você tem na sua alma é a vontade divina, não é humana. Então, tudo que você faz é Deus. Você deu para Ele a sua vontade. Então, tudo que você faz é Deus, até sua respiração é animada pela vontade divina. Depois, havendo recebido a comunhão, estava dizendo a Jesus: Eu te amo. E ele me disse: Minha filha, queres amar-me na verdade? Dize: Jesus, amo-te com a tua vontade. Jesus, amo-te com a tua vontade. E como a minha vontade enche o céu e a terra, a vontade divina está em tudo. O teu amor me circundará por toda parte. O eu te amo se repercute nos céus e até no fundo dos abismos. Assim, se queres dizer te adoro, eu te abençoo, eu te louvo, tu dirás unida com a minha vontade. E encherás os céus e a terra de adorações, bênçãos, louvores e agradecimentos. Em minha vontade as coisas são simples, fáceis e imensas. Minha vontade é tudo, tanto que meus mesmos atributos o que são. Um ato simples de minha vontade. Assim que se a justiça, a bondade, a sabedoria e a fortaleza fizeram seu curso, minha vontade os precede, os acompanha, os põe em atitude de agir. Em suma, não se afasta um ponto de meu querer. Por isso, quem toma minha vontade, toma tudo. Aliás, pode dizer que sua vida terminou, terminadas as fraquezas, as tentações, as paixões, as misérias. Porque em quem faz meu querer, todas as coisas perdem seus direitos. Porque o meu querer tem o primado sobre tudo e direito a tudo. Até o próprio Deus é tudo que Deus é pela vontade dele. É a vontade dele que produz tudo. Tudo o que ele é. Os próprios atributos dele são precedidos pela vontade dele. Por isso, quem toma minha vontade, toma tudo. Pode dizer que sua vida terminou. Terminou a vida humana e você vive divinamente. Você não tem fraqueza. Termina as fraquezas, as tentações, as paixões, as misérias. Porque em quem faz meu querer, todas as coisas perdem seus direitos. Você adquire a atitude divina. Sua vida termina. Você não tem mais fraqueza nem tentação. Você não tem mais tentação. Termina as paixões. Sua paixão... Você gosta do que Deus gosta. Porque é Ele que vive em você. Nossa, é muito incrível. Volume 11, trecho 66. Tanto bem pode produzir a cruz, porquanto a conexão tem a alma com a vontade de Deus. Estava pensando em meu pobre estado, e como até a cruz se afastou de mim, e Jesus em meu interior me disse: Minha filha, quando duas vontades estão opostas entre elas, uma forma a cruz da outra. Assim é entre eu e as criaturas. Quando sua vontade está oposta à minha, eu formo a cruz delas, e elas a cruz minha. Assim que eu sou a haste longa da cruz e elas a curta, que se cruzam formam a cruz. Agora, quando a vontade da alma se une com a minha, as hastes não ficam mais cruzadas, senão unidas entre elas. E, portanto, a cruz não é mais cruz, entendeu? Eu entendi que tudo fica lindo quando a gente se resigna às coisas, às vontades de Deus. Quando você submete sua vontade à vontade dele, não é nada mais é ruim. Tudo se torna bom. Tudo fica lindo. Você fica... A cruz só é cruz quando a sua vontade está oposta à vontade de Deus. Se tem alguma coisa, por exemplo, se tem alguma coisa ruim acontecendo, né, aparentemente ruim na sua vida acontecendo,
como está acontecendo na comunidade, né? Que o canal foi censurado. E aí é um sacrifício que a gente tem que fazer, né? Agora mesmo eu vou fazer esse vídeo e não vou poder colocar lá. A gente foi calado, né? Mas a gente pensa, mas aconteceu isso? Foi permitido por Deus, então é vontade de Deus. Amém, Fiat. Acabou o sofrimento. A gente aceita. A gente aceita como Deus coloca as coisas. Então a gente não tem mais a nossa vontade, só tem a vontade de Deus. Então, no mesmo sofrimento a gente está sorrindo, igual a gente falou ontem na live. Não tem o canal Fiat Voluntas Tu, a gente faz no outro. Não tem problema e a gente fica feliz da vida. Deus explica tudo pra gente, o motivo, né? O que Ele quer com isso. A gente vive da palavra dEle. Ele fala e pronto, resolvido o problema. E a gente fica super feliz, em paz. É uma paz. Além disso, eu santifiquei a cruz, não a cruz a mim. Ele santificou o sofrimento. Ele santificou. A cruz era algo que era uma maldição. A cruz, antes de Cristo, a cruz era pena para os piores assassinos, para os ladrões assassinos lá daquela época. Não sei explicar direito, mas era uma pena, como se fosse a pena de... Não tem hoje a pena de morte? Então era a pena de morte naquela época. Era cruel, era a morte mais cruel que tinha. Então era a pena para quem cometia um crime muito grave. É como se hoje fosse uma pessoa que fosse condenada à pena de morte pela lei pela lei de hoje. Aqui no Brasil nem tem pena de morte, por isso que a gente não sabe direito o que seria a causa de pena de morte num outro país. Não sei, depende da legislação do país. Mas vamos pensar. Se fosse assim, ó, num país onde matar fosse sujeito à pena de morte. Matar uma criança, por exemplo. É a pena máxima de um país. É a pena máxima, a pena de morte é a pena máxima do Código Penal. Então, naquela época, era a pena máxima da lei lá penal, a pena máxima. Jesus foi condenado à pena máxima, a pena de morte na cruz. A cruz era vista como a pior maldição, a pessoa mais, né, criminosa da época. Então, ele morreu na cruz, ele aceitou aquele sofrimento e santificou o sofrimento, santificou essa pena, ele santificou a pena, a consequência da pena. Ele santificou a consequência da pena. Né? A transgressão a uma lei está sujeita a uma pena, pena de morte. Ele transformou essa... Ai, Jesus, minha cabeça... Gente, hoje minha cabeça tá... Nossa, tá difícil aqui, ó, o raciocínio lento. Ele pegou a consequência da pena, da transgressão, que é a pena, e santificou. Isso se torna santidade. Tornou bem, isso agora é bom. E aí, o que acontece espiritualmente? O que ele fez? Ele tomou sobre si as nossas culpas. É como se ele fosse o pecador. E o preço do pecado é a morte. Então, a transgressão é a mesma coisa. Ó, a transgressão, a lei tem uma pena, a pena de morte. A transgressão à lei divina tem a pena também, a morte espiritual. Então, ele pegou essa consequência do pecado e santificou, porque ele sofreu. Então, tudo que é consequência de pecado, tudo que é consequência da desobediência, do pecado original, o sofrimento, né? O sofrimento foi santificado.
os sacrifícios, tudo foi santificado. Todo o sofrimento foi santificado, foi divinizado. Então, quando a gente sofre, hoje, esse sofrimento é divino, nos diviniza. O sofrimento hoje nos diviniza porque Deus sofreu na carne, né, de Jesus. Então, tudo que a gente sofre hoje, quando a gente aceita esse sofrimento, é a divinização, é a encarnação de Deus na alma, a cruz. A cruz foi santificada. Por isso, não é a cruz que santifica, é a resignação à minha vontade que santifica a cruz. Não é a cruz em si que santifica, porque a Luísa está pensando assim, eu tenho que sofrer, se eu não sofrer, eu não sou santa. Eu não tenho santidade se eu não estiver sofrendo, mas não é a cruz em si que santifica. Não foi a cruz que santificou Jesus, foi Jesus que santificou a cruz, santificou o sofrimento. Então, foi a vontade dele que santificou o sofrimento. Então, é a resignação à minha vontade que santificou a cruz, que santifica a cruz. É a resignação à vontade de Deus que santifica a cruz. Jesus santificou a cruz. Como que Jesus santificou a cruz, então? No momento lá dele, lá da paixão dele. A cruz foi santificada, né? Essa pena de morte foi santificada por causa da resignação de Jesus à vontade do Pai. A obediência de Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz. O que santificou a cruz, então, foi a obediência dele à vontade do Pai. Foi a obediência dele, foi a resignação dele à vontade do Pai. Foi a vontade do Pai que colocou ele na cruz. E ele foi resignado, obediente, aceitou tudo. E aí então não é a cruz em si que santifica, é a obediência à vontade do Pai, que naquele momento era o sofrimento extremo de Jesus derramar todo o sangue dele. Mas se Jesus estivesse lá naquela cruz e o Pai não quisesse que ele estivesse lá, não ia ser santificada a cruz. A cruz só foi santificada porque Jesus estava obediente ao Pai. Se ele quisesse sofrer algo que o Pai não quisesse que ele sofresse, isso não seria divinizado. Então é isso. A cruz, ela foi santificada por causa da obediência de Cristo ao Pai. Eu santifiquei a cruz e não a cruz a mim. Por isso não é a cruz que santifica, é a resignação à minha vontade que santifica a cruz. Portanto, também a cruz pode fazer tanto bem quanto a conexão que tem com a minha vontade. E é isso mesmo, então. A cruz só tem esse poder, esse bem, se ela está em acordo com a vontade de Deus. Se a cruz, se aquele sofrimento de Cristo não tivesse conexão com a vontade do Pai, não era santo. Jesus só fazia o que o Pai queria, ele só sofreu o que foi da vontade do Pai. Se ele tivesse inventado alguma coisa da cabeça dele, vamos supor que fosse possível, não era possível, porque a vontade dele e a do Pai é a mesma. Mas ele sofreu o que o Pai quis que ele sofresse. Nada mais que isso e nada menos. Teve conexão plena com a vontade divina, cada gota do sangue que ele derramou. Então, a cruz, não adianta a gente falar assim, não, então eu vou hoje, né? Se eu falar assim por mim mesma, eu falar assim, eu vou me santificar pelo sofrimento. Então, todo tipo de sofrimento eu vou procurar para mim. Mas se esse sofrimento não tiver conexão com a vontade divina, esse sofrimento não é santidade, é vontade humana. Eu posso, com a minha vontade humana, querer sofrer. Por exemplo, se eu tiver por exemplo, a gente que é casado, que vive no matrimônio, se tem uma situação de injustiça no matrimônio, né, uma situação de injustiça no matrimônio, esse é um exemplo que acontece muito, uma situação de injustiça em que o esposo está escravizando a esposa. E aí você pensa, não, então eu vou aproveitar,
porque eu quero ser santa. Então eu vou aproveitar, vou deixar ele me escravizar, vou deixar ele fazer o que quiser comigo. Eu vou ficar sofrendo, porque a cruz santifica. Então eu vou aceitar tudo. Todas as humilhações, ele me humilha, ele me xinga, ele me agride com palavras, ele não me ajuda em nada, então, mas eu vou me matar aqui nessa casa, nesse casamento, eu vou fazer tudo sozinha, eu vou aceitar tudo que vier dele de agressão verbal, eu vou aceitar a falta de amor dele por amor a Deus, eu vou suportar esse homem por amor a Deus, eu não vou fazer nada, eu vou ficar calado, vou ser submissa, vou ficar caladinha, porque o sofrimento vai me santificar. Mas aí Deus te mostra claramente, Ele te fala, Ele te revela, Ele te mostra, não é isso que eu quero justiça. Eu não quero você escravo, eu quero você feliz. Eu te dei esse homem para você ser feliz, você está casado com ele para você ser feliz. Não é isso que eu quero, então você tem que lidar com essa situação para ir mudando o seu esposo. Você tem que falar a verdade para ele, você tem que falar o que você não gosta. É o que Jesus vive falando para a gente aqui, instruindo a gente. Então, isso sim tem conexão com a vontade divina, não é o sofrimento que santifica. É a resignação à vontade divina. Em alguns momentos, né? Como eu contei esse dia que aconteceu no meu trabalho, né? Eu estava sofrendo, fazendo o trabalho lá que o meu chefe pediu, fazendo esse trabalho, e ele reclamando e aquela coisa aqui, e eu suportando aquilo, porque tinha conexão com a vontade divina. Não tinha nada no meu coração falando assim, não aceita. Não, eu estava indo tranquila, fazendo tudo, aceitando, e aquele sofrimento era na vontade divina, eu estava resignada à vontade divina. Mas Deus colocou no meu coração claramente a vontade dele em um certo momento. Não é mais para ficar assim. Não é mais, está injusto, passou da conta. Agora você vai falar. E eu fui falar. Se a gente foi muito claro na minha cabeça, Jesus falando, muito claro. Se eu continuasse falando assim, não, mas eu vou aceitar o sofrimento, eu vou aceitar essa humilhação, eu vou aceitar por amor a Deus. Não ia ter conexão com a vontade divina, não é santidade. Então, não é assim. E agora resolveu. Eu falei pra ele, ó, tá aqui, eu fiz. Aí Jesus me mostrou o jeito que ele queria. Uma forma mais simples. Jesus colocou no meu coração. Ele quer assim, assim, assado. Eu fiz, entreguei pra ele, falei. Aí ele, agora sim. Agora sim, tá ótimo, não sei o quê. Ótimo, ficou todo feliz. Eu, tá bom, então. Pá, acabou esse assunto. Acabou esse assunto. Não só isso, a cruz santifica. Crucifica a parte da... Tá, peraí. É a resignação à minha vontade que santifica a cruz. É a resignação à vontade de Deus que santifica a cruz. Portanto, também a cruz pode fazer tanto bem quanto a conexão que tem com a minha vontade. Não só isto. A cruz santifica, crucifica parte da pessoa, mas a minha vontade não lhe escapa nada. A vontade divina é uma crucificação completa. É a renúncia da sua vontade. É a resignação à vontade de Deus que santifica. Pode ser a resignação em ter que fazer algo para poder você ficar, para você ter um clima melhor no trabalho, por exemplo, que não é sofrimento. Ele está querendo que você fique mais em paz, mais tranquila. É isso que vai santificar. É a vontade divina, a resignação à vontade divina. E às vezes a vontade divina quer que você fique bem. Ela sempre quer, né, que você seja feliz. Não é aceitar a injustiça às vezes. Nesse caso estava ficando injusto. Né? Então, tem que ter a conexão com a vontade divina. A vontade divina santifica tudo e crucifica os pensamentos, os desejos, a vontade, os afetos, o coração, tudo. Você abre mão de você não existe mais. Você crucifica seu pensamento. Não, eu não vou pensar desse jeito, porque Deus quer que eu pense de outro. Eu mudo o meu pensamento. Tudo crucificado. É só o que Deus pensa, é só o que Deus quer. De modo que ela mesma me incita a querer cumprir... Não, peraí. Nada lhe escapa. Santifica tudo e crucifica os pensamentos, os desejos, a vontade, os afetos, o coração, tudo. E sendo luz, minha vontade faz ver à alma a necessidade desta santificação e crucificação completa, de modo que ela mesma me incita a querer cumprir o trabalho de minha vontade nela.
Assim que a cruz e todas as outras virtudes se contentam em ter alguma coisa. E se podem cravar a criatura com 3 pregos, se alegram e cantam vitória. Em troca, minha vontade, não sabendo fazer obras incompletas, não se contenta com 3 pregos, mas com tantos pregos por quantos atos de minha vontade dispõe sobre a criatura. Então, a virtude da cruz, ela se contenta em crucificar, por exemplo, em crucificar a sua carne. Por exemplo, os 3 pregos, né? Por exemplo, crucifica a sua carne. Faz você aceitar o sofrimento na carne. Mas a vontade divina não, ela quer crucificar tudo. Quer crucificar seu pensamento, crucificar seu desejo, crucificar sua vontade, crucificar seus afetos. Tudo é a crucificação completa. A cruz, o sofrimento, a santidade baseada na cruz, no sofrimento, crucifica partes de você. Mas a vontade divina quer te crucificar por completo. Quer que você não tenha mais pensamentos seus, só pensamentos divinos. Tudo é tudo, tudo. Volume 12, 56. 16 de julho de 1918. Quem quer fazer bem a todos deve estar na vontade de Deus. Esta manhã, meu doce Jesus veio e me disse: minha filha, não estejas em ti, na tua vontade, senão entre em mim e na minha vontade. Eu sou imenso, e só quem é imenso pode multiplicar os atos por quantos quer. Quem está no alto pode dar luz abaixo. Não vê o sol? Porque está no alto é luz de cada olho. Aliás, cada homem pode ter o sol à sua disposição, como se fosse todo seu. Mas as plantas, as árvores, os rios, os mares, porque estão no baixo, não estão à disposição de todos. Não podem dizer deles como do sol: se quero, faço tudo meu, mesmo que os outros possam também gozá-los. Não, o sol é de todos, o sol faz bem a todos. Por exemplo, todo mundo tem acesso ao sol. Todo mundo vê o sol. Mas o mar não. O mar você tem que pegar o carro e ir lá ver o mar. Né? Agora, se eu sair ali fora, agora que eu tô na garagem, no subsolo, não tô vendo sol, não tô vendo mar, não tô vendo nada. Mas se eu sair ali fora, eu vejo o sol. Eu olho da janela do meu trabalho, eu vejo o sol. Mas o mar não. O mar eu tenho que ir lá longe, viajar, pegar um avião para ir lá ver o mar. Então ele não está à disposição de todos, mas o sol está. Onde quer que eu olhe, o sol está lá, fazendo bem a todos, iluminando todos. As plantas, né? Todo lugar que a roseira lá da minha casa, se eu quiser ter acesso a ela, eu tenho que estar lá em casa. Daqui eu não consigo ver minha roseira, meu jardim. O sol não, o sol eu estou lá em casa, eu vejo o sol, eu estou aqui, eu vejo o sol, todo lugar eu vejo o sol. Ele está à disposição de todos. Agora, a roseira não, a roseira está lá quietinha no canto dela. Só ele que pode falar assim, só o sol que pode falar assim. Ele ilumina tudo. No entanto, todas as coisas do baixo recebem o benefício do sol. Quem a luz, quem o calor, a fecundidade, a cor, etc. Agora eu sou a luz eterna. Estou no ponto mais alto. E quanto mais alto, mais me encontro em toda parte, até no mais baixo. E por isso sou vida de todos, e como se fosse só para cada um. Então, se queres fazer bem a todos, entra na minha imensidão, vive no alto, desapegada de tudo e até de ti mesma. De outra maneira se fará a terra em torno de ti, e então poderás ser uma planta, uma árvore, jamais um sol. E em vez de dar, deves receber. E o bem que farás será tão limitado que se poderá numerar. Então a gente desapega, o que Deus quer falar aqui, né? A gente desapega do mundo, desapega de si mesma, deixa a divina vontade reinar, deixa Deus tomar posse da sua vida e Ele viver em você. E aí você vai fazer o bem a todos. Ele, gente, é Ele vivendo em você. Fazendo o bem a Ele é vida de tudo. Deus é vida de tudo, Deus é tudo. Deus é o autor, Ele é a fonte da vida, da felicidade, da luz de tudo.
Então, ele em você, ele vivendo na sua vida, ele tem um corpo humano na terra para viver. E ele tá fazendo o bem que você está fazendo, é ele fazendo. Então, todos recebem o bem. Você não vê. A gente não vê, né? Meu Deus, é muito grande isso. É incrível. Mas é como se ele tá dentro de você, ele tá usando a sua vida. É assim, ó, é aquele trecho lá do que a gente é um casa, que a nossa alma é uma casinha, um casebre, uma porcilga. Deus é a fonte de tudo. Ele quer o bem de todos, ele é a fonte da vida e ele tá. A gente imagina ele lá no trono dele, né? Lá no céu, por exemplo, assim, ó. Quando a gente pensa em Deus, a gente não pensa Deus lá no céu, lá longe, mantendo a terra, o sol, a criação, sendo a vida, a respiração de todas as pessoas, de tudo, né? Ele é tudo, ele que mantém a igreja, ele que mantém tudo, ele é a fonte da graça, do bem, da vida e tudo. Mas só que a gente pensa nesse bem vindo lá do céu, lá longe, num lugar onde a gente nem sabe onde é. A gente pensa assim na nossa cabeça. A gente pensa Deus sentado num trono lá longe, bem distante. E ele tá realmente no céu, ele tá. Só que ele tá não só no céu, ele tá em todo lugar. E aí você imagina que ele tá fazendo tudo isso que eu falei, como se estivesse lá no trono dele, só que em você. Ele se biloca. Ele mora em você. E tudo que você tá fazendo é ele fazendo. E não é só para, por exemplo, você tá, e é para todos que ele está fazendo. A gente está aqui agora lendo o livro do céu. Fazendo o que a gente está fazendo aqui? Lendo o livro do céu, a palavra de Deus, fazendo a palavra de Deus ser conhecida. Quem vai ouvir esse vídeo? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Quem vai ouvir, mas se fosse a minha vontade humana, eu agindo na minha vontade humana, esse conhecimento só chegaria no ouvido de quem está ouvindo, quem vai entrar no YouTube e processar esse vídeo. Então, chegaria só nessas pessoas. Mas como é Deus que está em mim falando, é a vontade divina dele, e ela tem o poder, ela está em todo lugar. Então, essa meditação, essa luz, esse conhecimento está chegando em todas as mentes de todas as pessoas, do passado, presente e futuro. Porque Deus, habitando em mim, todas as almas estão nele. Então todas as almas recebem essa luz. Gente, aí você pensa assim, Michele, mas como é que você sabe disso? Alguém te contou? Você está vendo isso? Eu não estou vendo, é pela fé. É fé. Quando a gente não recebe luzes de Deus, graças de Deus, luzes, a gente não recebe. É como se fosse assim, ó. Deixa eu pensar aqui um exemplo. O que a Luísa recebeu de Deus? Tudo que Jesus colocou na mente dela. Tudo que Jesus colocou na mente dela, que falou para ela essa verdade. De alguma forma, você não foi iluminado por essa verdade, mesmo antes de ter tocado no livro do céu? Muita gente chega aqui e fala, eu já estava, eu fui atraída pela vontade de Deus. Eu tava numa fase assim de querer muito a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. Então você foi alcançado por esse entendimento. E aí chegou até aqui, recebeu o livro mesmo. Mas, por exemplo, assim, ó, você recebeu o orvalho benéfico. É isso que eu estou tentando explicar, meu Pai, me ajuda a usar para poder falar o que eu estou entendendo. Jesus falou muito com a Luísa sobre o orvalho benéfico. Orvalho benéfico, é isso que eu estou falando do orvalho benéfico. De todos receber o bem dos atos que estão sendo feitos.
por Deus numa vontade humana. A Luísa foi uma vontade humana que recebeu a vontade divina e que Deus agia nela. Então, tudo que ela fez produziu um orvalho benéfico. E a gente foi alcançado por esse orvalho benéfico. A gente foi alcançado. Tanto que a gente chegou nesse conhecimento do livro do céu. Deus alcançou a nossa mente. Então, Ele usa de estratégias para fazer a gente chegar. Ele usou. Quando eu ouvi falar o nome Luísa Picarreto, a primeira vez que eu ouvi falar do livro do céu, eu ouvi o nome Luísa Picarreto, acendeu uma luz tão forte na minha mente. Deus colocou um desejo tão grande para eu saber quem é Luísa Picarreto, assim, do nada. Isso foi um orvalho benéfico. Ela pediu tanto, a Luísa, Deus mesmo rezando nela, que venha o teu reino, que a sua vontade seja feita, que a sua vontade seja conhecida, amada. Ela pediu muito, Deus fez essa oração, então derramou essa luz no mundo. E aí quando eu ouvi Luísa Picarreta, desceu uma luz assim muito forte na minha cabeça. Quem é Luísa Picarreta? Eu quero saber quem é ela. Às vezes a gente ouve falar de tantas pessoas e não dá aquele estalo assim, eu quero saber quem é essa pessoa, eu vou fazer de tudo para saber quem é ela, eu vou pesquisar a vida dela todinha. Não é assim. A gente ouve falar de várias pessoas, de várias coisas e você não se interessa, mas quando é Deus, Deus abre uma janela assim, ó. Luísa Picarreta? Quem é? Deus, isso é um orvalho benéfico acontecendo na sua mente. Aconteceu isso na minha mente. Quem é Luísa? Eu quero saber tudo dessa mulher. Quem que fez isso em mim? Quem que moveu minha vontade para eu fazer isso? Aí eu fui atrás da internet, vasculhei a internet, procurei saber tudo dela. Fiquei encantada com tudo que eu li. E aí eu falei, eu quero o livro, eu quero saber, eu quero todos os livros dela, eu quero ler o livro dela, eu quero ler. Quem que foi? É graça de Deus. É o orvalho benéfico, né, que foi produzido por ela e pelos que estavam lendo já também, por Aline, que já estava lendo. Chegou em mim. Chegou em mim. O orvalho benéfico que a Aline estava produzindo chegou em mim de forma muito extraordinária. Aí eu fui pesquisar na internet, não achava. E aí eu sonhei com uma tela de celular na minha cabeça. Sonhei com a tela Divina Vontade. Quando eu acordei, eu falei, nossa, que sonho estranho, uma tela Divina Vontade. Quando eu peguei meu celular, tinha um vídeo lá. Um vídeo. No YouTube, né? Pra eu assistir o vídeo, eu assisti e achei a Aline lá. Foi um orvalho benéfico. Da Luísa e do que Jesus já estava fazendo na Aline. Chegou em mim. Através de um sonho. Aí eu fui atrás e consegui encontrar o contato da Aline e peguei o livro. E aí Deus faz isso na gente. O que a gente está fazendo agora está derramando orvalho benéfico no mundo todo. Se eu não vivesse na vontade divina, tudo o que eu faço não alcançaria as mentes. Não alcançaria o passado, presente e futuro. Alcançaria só as pessoas que me ouvem mesmo humanamente. Seria só humano. Só quem tivesse a oportunidade de me ouvir e alcançar só essas. Seria uma planta, um mar, mas sol mesmo é só quem está unido com Deus na vontade dele. É só Deus que é sol, só a vontade divina que é sol, que faz o bem a todos. Então, se você tem ela, você faz o bem a todos. Então é isso. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.